Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso curso de resolução de exercícios para o concurso tanto de Alagoas quanto para do Mato Grosso do Sul. Então, é um curso de resolução de exercícios Consulplan VUNESP. E essa semana é a nossa semana do tributário. Nós já tivemos aí 22 aulas de constitucional, né, Elisa? Nós vencemos todo o conteúdo exigido para a prova de cartório, 22 encontros, e estamos na nossa quinta aula de tributário, e vamos ter aula amanhã, também vamos ter aula domingo, espero que você tenha disponibilidade, tá bom, Elisa? Marcar aí na sua agenda. Claro, professor, para o senhor sempre. Muito obrigado, para a gente poder fazer o máximo possível assim, de exercícios, né? Como estamos aqui tratando do tributário. Eu lhe enviei hoje três blocos de exercícios. O primeiro bloco ele começa com o vedado à União Federal. É vedado à União Federal. É vedado à União Federal. Esse é o primeiro. É uma questão da VUNESP, Prefeitura de Campinas. Localizou? Sim, professor. Até o primeiro já é o errado, é inferiores, né? Então, eu vou marcar aqui. Esse ponto, eu quero que você escreva no alto desse material, tributário 3, competência tributária. Esse ponto se chama competência tributária. Então, eu vou pedir que você escreva, como eu fiz aqui, ponto 3, competência tributária. O outro, que é o ponto 1, que começa com vedado aos entes federativos. Onde está minha caneta? Deixa eu marcar aqui também. Competência tributária. O outro, se inicia com Consulplan 2019, Prefeitura de Suzano. É vedado aos entes federativos. Este é o ponto 5. O ponto 5 ele é intitulado Limitações Constitucionais e Imunidades, tá? Então, limitações constitucionais, imunidades. Então, eu vou pedir para que você escreva tributário, ponto 5, limitações constitucionais, imunidades. Depois, tributário, ponto 3, competência tributária. Competência tributária. Aí, os nossos instrumentos de trabalho, Constituição e Código Civil. E aqui nós vamos continuar. Código tributário, né? Código Tributário. É que eu estou organizando aqui os estudos, o material. Não é essa aqui, não. Vamos ver se é esse aqui. Vamos lá. Então, aqui já estamos nos exercícios, então. Primeiro, é vedado à União Federal. Elisa, se eu estiver indo muito rápido, porque agora eu já estou fazendo, eu acho que você já entendeu, né? Eu fiquei aqueles primeiros dias, porque essa já é a nossa quinta aula. Então, justificando cada uma das questões. Mas vai chegar um momento que, por exemplo, a gente não precisa. A gente tem que marcar, e fazer mais exercícios. Porque não precisa toda vez falar sobre o simula vinculante número 50. Entendeu a lógica, né? Mas eu também não quero que essa metodologia prejudique o acompanhamento. Então, a gente tem que balancear, correto? Então, você vai me falando aí, tá indo rápido, tá indo devagar, tá indo rápido. Eu tô querendo acelerar. Mas sem prejudicar o estudo.
É vedado à União Federal tributar a renda das obrigações da dívida pública dos estados, do DF e dos municípios em níveis inferiores aos que fixar para sua... Pode. Vamos lá abrir o nosso artigo 151. Sim, 151. É vedado tributar a renda das obrigações da dívida. Não, aqui não pode ser o 2, na verdade, né? Tributar a renda das obrigações da dívida pública dos estados, DF e dos municípios, bem como a remuneração e os proventos dos agentes públicos, em níveis superiores aos níveis que fixar para suas obrigações e para seus agentes. Então, níveis inferiores, pode. B. Conceder incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico. Bem, é o 146A. 146A. Não. Prevenir desequilíbrios? Não, aqui o 146A diz outra coisa. Então, professor, ele fala, a lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação com o objetivo de prevenir desequilíbrios de concorrência. É vedado à União Federal, Elisa? É vedado. Não, então, eu sei, professor, mas está errado, não é? Mas a justificativa é o 146A, não é? Lei complementar poderá... Entendi o que você está colocando. Conceder incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões. Exato. Tributação de prevenir desequilíbrios. É possível, sim. Lei complementar poderá estabelecer. Sim, é possível. Letra C. Estabelecer critérios especiais de tributação com o objetivo de prevenir desequilíbrios. Critérios especiais de tributação. Não, é o artigo 146 que você disse. O dos incentivos fiscais. Eu confundi, professor. É o 151.3. Desculpa. Eu Elisa, anotei errado. O dos incentivos fiscais é 151, parte final. Concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do país. A letra B, ela tem fundamento no 151, parte final. A letra C, estabelecer critérios de tributação para prevenir desequilíbrios da concorrência. Fundamento é 146A. Instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação a Estado, DF, municípios, em prejuízo de outros. Artigo 152, letra D, é a resposta correta. Estamos juntos? Instituir impostos sobre empresas públicas estaduais e municipais que se dediquem a atividades econômicas e destinem produtos... Bem, esse aqui, qual seria o fundamento deste? É vedada a União, imposto sobre... Não, seria o 156, não é, professor? Claro, porque qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, tal. Você pode ter imposto sobre empresas públicas estaduais que se dediquem às atividades econômicas. Sim, claro que você pode. Então, mas não a União, né? Mas a União Federal, ela pode instituir impostos sobre empresas públicas estaduais ou municipais que se dediquem às atividades econômicas. É vedado a União. Não é, eu achava que fosse com fundamento no 156, a linha C. Patrimônio, renda ou... Não pode ser. Tem que ser... Tem que ser patrimônio, renda ou serviços uns dos outros, né? A linha A. Só ver o fundamento aqui. R$ 173, parágrafo 2º. É vedado a União instituir impostos sobre empresas...
As empresas públicas, não. Enfim, Elisa, vamos deixar para pensar sobre essa letra E. 2, depois. Assinar a alternativa que está em conformidade com as súmulas do STF. A Constituição Estadual pode estabelecer limite para o aumento de tributos municipais? Isso é falso. Isso é falso. A súmula que fala sobre isso, isso é falso. Não. Pode estabelecer? Falso. Eu vou te falar a súmula. É a súmula 69 do STF. A Constituição Estadual ela não pode, não é uma súmula vinculante, ela não pode estabelecer limite para o aumento de tributos municipais. B. Constitui fato gerador do imposto de circulação de mercadorias a saída física de máquinas, utensílios e implementos a título de comodato. Já vimos isso. Essa é a súmula 573 do STF. E não constitui fato gerador do ICMS a saída dessas máquinas a título de comodato, né? A súmula 239 é a resposta da letra C. Decisão que declara indevida a cobrança do imposto em determinado exercício não faz coisa julgada em relação aos posteriores. É a súmula 239 do STF, exatamente nesses termos. O imposto de transmissão inter vivos incide sobre a transferência de ações de sociedade imobiliária? Não, falso. Súmula 329, não incide. 329 do STF. E, por fim, a norma legal que altera o prazo de validade, ou perdão, de recolhimento da obrigação tributária é a súmula vinculante 50. Então, letra C, perfeito. Letra C, perfeito. 1D, 2C. 3. Considerando que o município Y possui regime próprio de previdência para seus servidores ativos, é correto afirmar que, nesse caso, a contribuição para o custeio do regime previdenciário dos servidores será de competência do município Y, cabendo a totalidade do produto arrecadado ao próprio município. Letra E. Não é? Porque nós temos... Sim, do município Y, exatamente. Porque o fundamento é aqui na Constituição, nós sabemos que as contribuições são de competência exclusiva. 149. Compete exclusivamente à União instituir as contribuições sociais, a CID e as corporativas. Mas os estados, os municípios, eles poderão instituir contribuição cobrada de seus servidores para o custeio em benefício dos servidores municipais ou estaduais, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União. Portanto, a letra 3 é a letra E. 4. São tributos de competência dos municípios. Imposto sobre serviços de telecomunicação é ICMS, já sabemos que não é. Contribuições sociais sobre folhas de pagamento da União, falso. Imposto de renda sobre proventos pagos pelos municípios. Esse imposto de renda ele é de competência da União, porque o imposto de renda é da União, mas o valor arrecadado ele pertence ao município. Nós já sabemos disso, né? Porque é a repartição de receitas. Contribuição, tributo de competência do município. Letra B, contribuição de custeio de iluminação pública, taxa de fiscalização de serviços notariais e de registro estadual. Imposto IPTU, falso. C, impostos residuais. Não, os impostos residuais são da União, nos termos do artigo 154.1. Já saímos. Contribuição para custeio dos... Sim, seria essa contribuição para custeio do regime próprio de previdência do servidor municipal. Taxa de fiscalização de companhias de capital aberto. Bem, essa acredito que seja da União. Imposto sobre transmissão inter vivos de imóveis. Sim, causa-morte, estadual, já parou por aí. COSIP, sim, 149A. Letra E, então, nos resta como alternativa contribuição para o custeio dos regimes próprios, taxa para o custeio de serviço público específico e divisível de recolhimento de resíduos sólidos domiciliares e SSQN. Perfeito, Lei Complementar 116. Juntos, Elisa? Ok. Avalie... Questão 5. O princípio da anterioridade vela da cobrança de tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Falso. Esse princípio se chama princípio da irretroatividade. Ele está esculpido no artigo 150, inciso 1. Falso.
2. O parcelamento suspende a exigibilidade das obrigações acessórias do crédito tributário. Falso. Não suspende. Impede o lançamento de tributos e penalidades relacionados. Não, falso. O parcelamento não suspende. Se você for lá no CTN, você vai ter disposição específica a respeito do parcelamento a partir do 154, 155, 155A. Salvo disposição de lei em contrário, o parcelamento do crédito tributário não exclui incidência de juros e multa. Aplica-se subsidiariamente ao parcelamento as disposições da moratória. Parágrafo único do artigo 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário, a MODER e COPA, né? Nós sabemos, moratório, depósito montante integral, reclamações dos recursos, a concessão de medida liminar em mandado de segurança, a concessão de medida liminar hospitalar antecipada, parcelamento. O disposto nesse artigo não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal, cujo crédito seja suspenso ou dela decorrente. 3, 2 é falso. 3. É da competência dos Estados da estabelecer hipóteses de imunidade tributária em relação a fatos que estejam sujeitos à incidência do IPVA? Não. Imunidade nós falamos que é questão constitucional. Falso. 3 é falso. 4. Interpreta-se de maneira mais favorável ao sujeito passivo a legislação tributária que dispõe sobre a dispensa do cumprimento de obrigações? Não. Essas hipóteses é literalmente. Nós já resolvemos essa questão, inclusive. A legislação tributária, artigo 107. A legislação tributária será interpretada conforme disposto no capítulo 4º, interpretação e integração da legislação tributária. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente analogia, princípios gerais do direito tributário, princípios gerais do direito público e equidade. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que dispõe sobre suspensão ou exclusão, outorga de isenção, que é uma forma de exclusão, né? Aí tem uma redundância. Dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. Portanto, todas as alternativas estão incorretas. Nenhuma afirmativa está correta. 5, letra A. Sobre a competência tributária, assinale a alternativa correta. O Estado de Minas Gerais não possui competência para a instituição da contribuição de melhoria? Possui. Falso. A competência tributária do Estado de Minas Gerais não compreende o ICMS, ou o Imposto sobre Operações Relativas ao Transporte intermunicipal? Não, intermunicipal sim. Intermunicipal, ICMS. Intra, ISS, nós vimos uma questão hoje com esse dispositivo. Para atender às despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, a União pode instituir um empréstimo compulsório mediante lei complementar. Perfeito. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios para atender a despesas extraordinárias de calamidade pública, de guerra externa ou iminência. Letra C, perfeito. A União, por meio de lei ordinária, poderá instituir impostos não previstos na Constituição Federal. Falso, que é lei complementar. Artigo 154, 1. 6, C, fácil. 7. Segundo a Constituição Federal, compete aos municípios instituir impostos sobre Constituição Federal, operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços. Não, isso aí é ICMS, falso. IPI, não, IPI da União, nós já sabemos que o IPI é da União. Não. A transmissão intervivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis por natureza, sim, esse aqui é o ITBI, por natureza uma cessão física e de direitos reais sobre imóveis, exceto de garantia, perfeito, bem como cessão de direitos e sua aquisição e sobre a propriedade territorial urbana, perfeito, 7, letra C. Então, para nós sermos mais precisos, esse dispositivo se encontra no artigo 156, IPTU, inciso 1, e 2, transmissão intervivos a qualquer título por ato oneroso de imóveis por natureza ou cessão física e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia. Questão fácil. As operações IOF é a União e as operações de crédito, câmbio seguro, IOF, também não se aplica. 8. O imposto de competência da União, que nas condições previstas constitucionalmente, os municípios podem optar para fiscalizar e cobrar, é o que incide sobre, é o ITR.
Rendas e proventos de qualquer natureza. Propriedade territorial rural é a letra D. Propriedade territorial rural. Nós temos aqui o ITR. Vamos lá para o artigo 153. Quais são os impostos sobre a União? Imposto de importação, imposto de exportação, renda e proventos, IPI, IOF, ITR, sexto. Grandes fortunas. Aí cada um dos parágrafos vem dizendo a respeito de cada um desses impostos. Qual que é o que ele fala sobre o sexto? É o parágrafo 4º. O ITR, o imposto previsto no inciso 6º. Qual é o imposto previsto no inciso 6º? O imposto sobre propriedade territorial rural. Ele será progressivo, o ITR. Ele será progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma a estimular a manutenção de propriedades improdutivas. 2. Não incidirá sobre pequenas glebas rurais, definidas em lei, quando as explore o proprietário que não possua outro imóvel. 3. Será fiscalizado e cobrado pelos municípios que assim optarem, na forma da lei, desde que não implique redução do imposto ou qualquer outra forma de renúncia fiscal. 9. O tributo incidente. Tudo bem, Elisa? Joia. 9. O tributo incidente na fonte sobre renda e proventos de qualquer natureza por autarquia municipal constitui imposto de competência municipal, falso é imposto de competência da União, cujo produto de arrecadação federal pertence ao município. Letra D, 9, letra D. Vamos lá já na repartição de competência, Elisa. Pertence aos estados ou ao DF. O produto da arrecadação, 157, inciso 1. O produto da arrecadação do Imposto da União sobre rendas e proventos pertence aos estados. O produto da arrecadação do Imposto da União, do Imposto de Renda, que é o imposto de competência da União, incidentes na fonte sobre os rendimentos pagos a qualquer título por eles, suas autarquias e suas fundações que instituírem e mantiverem. 158. Pertence ao município. O produto da arrecadação do Imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidentes na fonte sobre rendimentos pagos a qualquer título por ele, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem. 158, inciso 1. A competência para instituir impostos não cumulativos e que não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios, 10, questão 10, próprios dos discriminados da Constituição Federal mediante lei complementar, é chamada de competência tributária residual da União, letra E. 10, letra E. 10, letra E é o artigo 154, inciso 1. Sobre a competência tributária, é correto afirmar: os tributos cuja receita seja distribuída no todo ou em parte a outra pessoa jurídica de direito público pertencerão à competência legislativa daquela pessoa a quem tenham sido constitucionalmente atribuídos. Sim. Vamos lá. A atribuição constitucional de competência tributária compreende a competência legislativa plena, inclusive para regulamentar as limitações contidas na Constituição Federal e nas Constituições do Estado. A competência tributária é delegável, salvo a atribuição de função de arrecadar. Não, a competência tributária não é delegável. Letra C está errada. O não exercício da competência tributária defere a outra pessoa? Não, porque ela não se defere a outra pessoa jurídica pelo não uso. Constitui delegação de competência o cometimento da pessoa jurídica de direito privado em cargo da função? Não. Isso aí é delegação da capacidade ativa, né? Não da competência tributária. Letra E é falso. É a letra A ou a letra B. Esse artigo aqui está na... Acho que está no CTN, quer ver? Deixa eu marcar aqui o CTN. Vou escrever aqui CTN. Acho que está aqui no CTN essa disposição. Tem que marcar aqui CTN. Ótimo. É o artigo 6º do CTN. A atribuição constitucional de competência tributária compreende a competência legislativa plena,
inclusive ressalvadas limitações contidas na Constituição. Não, a letra B está errada porque ela vai de encontro com os termos do artigo 6º. Parágrafo único do artigo 6º. Os tributos cuja receita sejam distribuída no todo ou em parte a outras pessoas jurídicas de direito público pertencem à competência legislativa daquela a que tenham sido atribuídos. É a letra A, é o parágrafo único do artigo 6º, letra A. A competência tributária é delegável. Não, a competência tributária é indelegável. Sob a atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar é o artigo 7º, Elisa. Artigo 8º. O não exercício da competência tributária, olha só, essa questão, ela foi com fundamento no artigo 6º, artigo 7º, artigo 8º. Artigo 6º. A atribuição constitucional de competência tributária compreende a competência legislativa plena, ressalvadas as limitações contidas na Constituição Federal, nas Constituições dos Estados e nas leis orgânicas do DF e dos municípios, e observado o disposto nesta lei. Os tributos cuja receita seja distribuída a outra pessoa jurídica de direito público, estes tributos pertencem à competência legislativa daquele ente a quem tenham sido atribuídos. Artigo 7º. A competência tributária é indelegável, salvo a arrecadação ou fiscalização. A atribuição compreende as garantias e os privilégios processuais que competem à pessoa jurídica. Então, também você atribui não só a arrecadação e a fiscalização, mas também as garantias e os privilégios processuais. Parágrafo 2º. A atribuição pode ser revogada a qualquer tempo por ato unilateral da pessoa jurídica de direito público que a tenha conferido, tudo bem, não constitui delegação de competência o cometimento da pessoa jurídica de direito privado do encargo ou da função de arrecadar tributos. Falamos sobre isso. O não exercício da competência tributária não a defere a pessoa jurídica de direito público diversa daquela que a Constituição a tenha atribuído. Então, é letra A. 11, letra A. 12. Vamos aí. Determinado município brasileiro pretende, em respeito à Constituição, instituir regime próprio de previdência para os seus servidores, de caráter solidário e contributivo. Pode fazer, com fundamento no artigo 149, parágrafo 1º da Constituição. A esse respeito, considerando as regras e princípios vigentes no Brasil, em matéria de direito tributário, é correto afirmar: a criação ou majoração de eventual alíquota de contribuição a ser cobrada dos servidores municipais deverá respeitar a chamada anterioridade nonagesimal? Acho que sim. Ou se tratar de regime próprio de previdência, a majoração das alíquotas de contribuição do servidor e patronal por mero decreto? Majoração por mero decreto? Acho que não. A alíquota a ser cobrada não será inferior à da contribuição dos titulares de cargo eletivo do Estado? Não, não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargo efetivo. Olha que maldade. Ele fala, não, a alíquota a ser cobrada dos servidores públicos municipais não será inferior à da contribuição dos titulares de cargos efetivos do Estado em que o território do município, não, de cargos efetivos da União, falso, falso. Não terá caráter de tributo a cobrança de contribuição por parte dos servidores municipais para o custeio, não, falso, terá caráter de tributo, segundo a teoria pentapartite que nós adotamos. Carece o município de competência? Não. Então, eu tenho que marcar aqui, ó, a letra C não é, a letra D não é, a letra E também não é. Por se tratar de regime próprio, a majoração, a criação deverá respeitar a anterioridade. Eu fico com a letra A. Acho que sim. Por quê? Contribuição social. Deixe-me ver lá no artigo 195, parágrafo 6º. As contribuições sociais de que trata esse artigo só poderão ser exigidas após decorrer 90 dias da data da publicação da lei, caso houver instituído ou modificado, não se desaplicando 153b. Bem, eu acho que aí, no caso, nós teríamos que fazer uma interpretação conforme, né? Conforme. Eu fico com 12, letra A, mas em virtude de uma interpretação conforme a Constituição. 12, letra A. É isso mesmo. Então, a majoração de contribuição do servidor e patronal. O problema dessa letra B aqui é a expressão e patronal. Porque patronal é aquela contribuição social da União, que é a contribuição do empregador, do 195
e 94. Joia, Elisa? A questão patronal. Não fiquei em dúvida se pode ser por decreto a alteração da alíquota. Deixe-me ver aqui. 12. Professor, eu acho que a gente tinha feito alguma que dizia que a alíquota poderia ser. Eles colocaram aqui naqueles comentários nas questões do que é concurso, eles colocaram, uma pessoa colocou que é por meio de lei, mas não falou a fundamentação. Mas a da letra A, artigo 149, parágrafo 1º, não. 146, 3. Cento e 46, 3. Então, Não, professor, o 43.3, não ele faz fala sentido. da base de cálculo, mas não da alíquota. Né? Não fala da alíquota. Eu acho que a alíquota pode ser por decreto. Eu acho. Então, de qualquer forma, vamos ficar aí. Acho que assim a alíquota pode ser por decreto. Vamos lá. 13. Dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária entre a União, os Estados, DF e os municípios é atribuição de lei complementar, letra D. 13, letra D. Com fundamento aqui no artigo 146, cabe a lei complementar dispor sobre conflito de competência entre os entes. 14. Com relação à competência tributária e os princípios e limitações constitucionais, ao poder tributário é correto afirmar: a Constituição prevê a progressividade não só para o imposto de renda, mas também para o imposto territorial rural e para o IPTU, e com relação a isso, acrescentou previsão de confisco na hipótese de não cumprimento da função social. Falso. Confisco nunca. Letra A, equivocada. O ITR nós vimos. O IR, vamos lá no artigo. O imposto 3, que é o renda e provento de qualquer natureza, no 153.3, Elisa, da Constituição, nós temos o imposto de renda. E depois nós temos o parágrafo 2º. O imposto de renda, o imposto previsto no inciso 3, que é o imposto de renda, será informado pelos critérios da generalidade, general não é pessoa, generalidade, todas as pessoas. Universalidade, todas as rendas. E progressividade na forma da lei. Então, dizer que o imposto de renda será informado pela progressividade é correto. O imposto de renda, o ITR, que é o parágrafo 4º, ele será progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma... Será progressivo. Ele falou que é progressivo, também é progressivo. Também temos a progressividade para o IPR. O IPTU, nós temos aqui, inciso 1, parágrafo 1º, sem prejuízo daquela progressividade que nós temos lá no 182, parágrafo 4º, ele será progressivo em razão do valor do imóvel. Então, o IPTU também é progressivo em razão do valor do imóvel. 156, parágrafo 1º. Então, tudo bem. O problema é dizer que o confisco, né? É falso isso. Letra B. O STF tem adotado entendimento no sentido de que, embora o confisco seja um conceito jurídico indeterminado, o princípio da vedação do confisco deve ser utilizado para limitar o percentual de multa imposta ao contribuinte 100%. Verdade. 100% que é o índice que eles sempre utilizam, né? Letra B, resposta correta. B, C. A competência tributária, e nela compreendida a competência legislativa para instituir e majorar tributos e a competência para fiscalizá-los e arrecadá-los, é indelegável. Não, a para arrecadar e fiscalizar, ela é delegável. Nós vimos isso aí lá no início do CTN. A competência tributária é indelegável, mas a atribuição e as funções das funções de arrecadar ou fiscalizar, artigo 7º. Dos tributos ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária conferido por uma pessoa jurídica a outra.
é possível. Então, essa aqui é a letra C equivocada. D. O princípio da anterioridade, tal como previsto no texto constitucional vigente, impede que qualquer imposto seja cobrado no mesmo exercício em que haja sido... Não, nós sabemos que há impostos que não respeitam, são exceções, tanto a anterioridade anual, anterioridade de exercício, como a anterioridade nonagesimal, nonagentídio. 14, 15. Então, 14, letra B, fácil. 15. Com relação à operação de importação por não contribuinte, é correto afirmar que, segundo a jurisprudência consolidada do STF, bem, eu acho que essa aqui eu vou ter que colar. Você me permite, Elisa, mas essa aqui eu não vou me atrever a nem responder, porque diz operação, emenda, operação por não contribuinte equipara, letra D. Criou nova competência tributária para estender o campo de incidência do ICMS às operações de importação de bem por não contribuinte, cuja tributação há de se ter fundamento de validade em lei complementar de normas gerais e legislação local superveniente. O 15 é letra D. E o fundamento dela, 15, letra D. O STF, no julgamento do RE 439796, firmou a tese de repercussão geral. Após a emenda constitucional 33 de 2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa física ou jurídica que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços. Então, a Corte entendeu que modificações da legislação federal ou local anteriores a essa emenda não foram convalidadas, na medida em que inexiste o fenômeno da constitucionalização superveniente. Portanto, criou nova competência tributária para estender o campo de incidência do ICMS à operação de importação de bens por não contribuinte, pessoa física ou pessoa jurídica, cuja tributação há de ter fundamento de validade em lei complementar de normas gerais e legislação local supervenientes. 16. É da competência dos estados a instituição dos seguintes impostos: imposto de transmissão, causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos, imposto sobre circulação, operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, e PVA. 16, letra A. Verdade. 155. Imposto de transmissão causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos, operações relativas à circulação de mercadorias e sob prestação de serviço de transporte interestadual entre os estados e entre os municípios e de comunicação, propriedade de veículos automotores. Portanto, 16, letra A. Deixa eu perguntar aqui uma coisa para eles. Elisa, você tem dúvida a respeito dessas competências, atribuições? Não, professor, eu vou eliminando aqui a alternativa B, quando falou imposto sobre circulação de bens imóveis por ato inter vivos, eu já eliminei. Na C, imposto sobre a renda, já eliminei. Na D, sobre também, serviços de qualquer natureza. E a E, imposto sobre grandes fortunas. Aí eu já vou eliminando. Ótimo, também dá certo. 16, letra A. 17. Estado AB cria imposto sobre o valor das operações internas de circulação de mercadorias que ultrapassaram o preço nacional médio do mesmo produto, conforme divulgado pela administração tributária local. Considerada a situação hipotética apresentada e com base na Constituição Federal, assinale a alternativa corrigida. Eu vou ser sincero, falou ICMS, eu pulo. Sabe por quê? Porque não vale a pena. Porque não vale a pena. Quando eu coloco lá na minha balancinha, isso dá ICMS, nem a parte geral. Eu nem me dou ao trabalho. Você lembra que eu falei que a gente ia pular a parte do ICMS? Porque não vale a pena. É tanta coisa que eles podem pedir, então eu pulo. Mas, de qualquer forma, vamos lá, vamos descobrir ali qual que é essa questão. Deixe-me ver o gabarito dela.
Então, mas assim, dá para a gente descobrir, por exemplo, o imposto é inconstitucional porque o Estado AB não tem competência residual para instituir tributos. O imposto é constitucional por ser de competência tributária especial dos Estados para criar tributos. Não, nem vou me dar o trabalho. Mas é a letra A. O imposto é inconstitucional porque o Estado AB não tem competência residual para instituir tributos. O imposto é inconstitucional porque o Estado AB não tem competência residual para instituir tributos. O Estado AB cria imposto sobre o valor das operações internas de circulação de mercadorias que ultrapassaram o preço nacional médio do mesmo produto, conforme divulgado pela administração tributária local. Considerada a situação hipotética, deixa eu ver o que o pessoal comentou aqui. Bem, tem muita gente falando que é competência residual da União, mas, enfim, não explicou nada, né? O que é isso, né? Enfim, ninguém conseguiu explicar isso mais ou menos direito, não. 18. A União, no exercício de sua competência tributária, poderá, mediante lei ordinária, instituir empréstimo compulsório? Falso, lei complementar. B. Deverá, mediante lei complementar, instituir, ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários? Não, empréstimos compulsórios. Né? Os empréstimos compulsórios. Letra B também está de acordo com a Constituição. Poderá, mediante lei complementar, instituir empréstimos compulsórios para atender as despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou iminência. Letra C, conforme o artigo 148, incisos 1 e 2. Perfeito. 19. Acerca da competência tributária, capacidade tributária ativa e competência para legislar sobre o direito tributário, indique a alternativa correta. A competência tributária é o poder delegável atribuído pela Constituição e suas emendas, sem possibilidade de alteração. Falso, que é indelegável, nós já vimos lá no início do CTN. A capacidade tributária ativa é o poder de cobrar, exigir e fiscalizar o tributo, de maneira que o sujeito ativo da obrigação tributária, credor do tributo, falso. Vamos lá no CTN. O sujeito ativo não é esse, não. O sujeito é a pessoa jurídica de direito público interno, que tem competência para exigir, para criar o tributo, né? Sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público titular da competência para exigir o seu cumprimento. Artigo 119, falso. C. A competência para legislar sobre direito tributário consiste no poder de estabelecer normas gerais em matéria tributária, estabelecendo conceitos básicos que norteiam o sistema tributário e complementam o texto constitucional, sendo, portanto, a competência para legislar. Não, a competência para legislar direito tributário, ela não é privativa da União. Se nós formos lá, você lembra daquele mnemônico, no artigo 24? Ela é concorrente, se não me falha a memória. Aquelas competências lá, elas são daquelas, né? Eu nunca me recordo de todas ali. Algumas, né? A 24 é concorrente. Inciso 1, direito tributário. Ok, acertei. Mas com muita insegurança. Não sei por quê. Foi mais ou menos um chute mesmo. Professor, mas eu acho que a insegurança é a pressão da aula, porque na hora o senhor ia saber que tem impostos estaduais, distritais, municipais. Assim, mas vou dizer o seguinte, a competência concorrente, porque a gente sempre fica em dúvida, né? Se é a concorrente ou se é a outra, né? Não, mas aqui é concorrente porque a anterior é administrativa, tá certo, a do 23. Dá-se a para fiscalizar, dá-se a para fiscal, dá-se a 19, alternativa correta. Essa 19, dá-se a para fiscalidade quando houver delegação da capacidade tributária ativa, ressalvando que a entidade delegatária não disporá dos recursos arrecadados. Não. A capacidade tributária ativa está dando como resposta correta a letra B. Nossa, foi isso? Não faz o menor sentido. A capacidade tributária ativa é o poder de cobrar, exigir e fiscalizar. Sim, isso é capacidade tributária ativa.
De maneira que o sujeito ativo da obrigação tributária, credor do tributo, detém capacidade tributária ativa. É o sujeito ativo. Confusa, né? Confusa. A letra A, errado. A letra B está certa, mas é confusa. A capacidade tributária ativa é o poder de cobrar. O sujeito ativo, ele tem a competência tributária e tem a capacidade também. O sujeito ativo, ele tem tanto a capacidade tributária quanto, regra geral, a competência tributária. Ficou claro, Elisa? Eu não estou vendo a Elisa? Ótimo. 20. A competência tributária plena diz respeito à criação de tributos, edição de normas tributárias, administração e julgamento de tributos. Com relação à competência tributária, assinale a alternativa que contempla duas assertivas corretas, em que a segunda completa o sentido da primeira. A competência tributária é indelegável. Assim sendo, a execução das leis, atos ou decisões administrativas em matéria tributária não pode ser conferido por uma pessoa jurídica. Execução de leis, atos, isso é falso, porque execução não tem a ver com cobrar e fiscalizar. Letra A não faz muito sentido, não. Os municípios têm competência tributária sujeito à lei complementar, no que concerne às normas gerais de direito tributário. No que diz respeito ao interesse local, tem competência concorrente plena. Não sei, pode ser que sim. A competência tributária dos estados é limitada. Isso ocorre porque se submete aos limites da lei complementar federal e fica jungida ao poder federal quando a questão a julgar exceder o âmbito puramente regional. Bem, essa foi considerada a resposta certa. Mas, mais uma vez, Consulplano. É difícil essas da Consulplano, mas é o bom que a gente vai fazer a questão da Consulplano. A competência tributária é parcela. No que diz ao interesse local, ela tem competência concorrente plena. Acho que o erro está aqui, dizer que é concorrente plena. A competência tributária é parcela do poder de tributar conferida pela Constituição a cada ente político para criar tributos. Dessa forma, como os territórios são entes políticos, tem competência para instituir impostos municipais? Não, porque nos territórios que são que não forem subdivididos em municípios, a competência é da União. A letra D está equivocada. Agora, Elisa, vamos passar para o próximo bloco de exercícios. Vamos lá para as imunidades. Tributário, ponto 5. Limitações constitucionais. Imunidades. É vedado aos entes federativos, bem como às fundações públicas e autarquias vinculadas a estas entidades políticas que desenvolvam atividade preponderantemente relacionada à atuação estatal, que tributem o patrimônio, renda e serviços dos outros. O conteúdo dessa assertiva representa imunidade recíproca? Sim, imunidade recíproca, Elisa. A imunidade recíproca. 1 é letra A. Conferir o gabarito aqui. Imunidade recíproca. 1 é letra A. 2. É correto afirmar, com base em entendimento simulado no STF, que a imunidade tributária conferida a instituições de assistência social sem fins lucrativos pela Constituição somente alcança as entidades fechadas de previdência social privada se não houver contribuição dos beneficiários. Perde a imunidade relativa ao IPTU, quando alugado a terceiro, o imóvel pertencente a pessoas, a entidades religiosas, ainda que o valor dos aluguéis, a letra B está errada. Porque nessa hipótese não perde a imunidade. Letra B errada. É constitucional a taxa municipal de conservação de estrada de rodagem, ainda que a base de cálculo seja idêntica. Não, pelo menos alguns dos elementos da base de cálculo devem ser idênticos. Letra C também está errada. Letra D. É constitucional a fixação de adicional progressivo de IPTU em função do número de imóveis do contribuinte? O IPTU, os impostos eles devem ter caráter... Bem, não sei. Isso aqui é uma súmula, eu acho. Letra E. O imposto sobre serviços incide sobre depósitos, comissões e taxas de desconto cobrados pelos estabelecimentos bancários. A letra E, errado, nós já vimos isso. Eu fico com a letra A, mas não me lembro do fundamento. Acho que é a letra A mesmo. É correto, é a letra A. Vamos ver os fundamentos aqui.
A súmula 730. A imunidade do STF, Elisa, a imunidade tributária conferida a instituições de assistência social sem fins lucrativos pelo artigo 150, sexto C da Constituição, somente alcança as entidades fechadas de previdência social privada se não houver contribuição dos beneficiários. Somente alcança as fechadas de previdência social privada se não houver contribuição. É a letra A mesmo. A B e a C nós já vimos. A letra D que é importante. A letra B é a súmula vinculante 52. A C é a súmula 595, é inconstitucional taxa municipal de conservação, já vimos várias vezes. E essa letra D é a súmula 589. É inconstitucional a fixação de adicional progressivo do imposto predial e territorial urbano em função do número de imóveis do contribuinte. Súmula 588, já vimos também. Ótimo. 3. Vamos terminar essa questão aqui. Instituição de ensino superior, 3, letra C. Instituição de ensino superior, sem fins lucrativos, deixa de recolher os impostos sobre a renda, sobre o patrimônio, sobre os serviços prestados, sob o entendimento de ser imune a essa tributação, nos termos da Constituição Federal. A referida instituição mantém a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão e aplica integralmente no país os seus resultados positivos na manutenção dos seus objetivos institucionais. Essas regras estão previstas lá no CTN. Em auditoria realizada na escrituração fiscal da instituição, o fisco municipal observou o pagamento de valores a empresas controladas pelos administradores dessa instituição, a título de despesas de aluguel de prédios comerciais ocupados com a sede administrativa da instituição e com salas de aula. Então, o auditor fiscal responsável pela auditoria considerou inusual o fato de o valor do aluguel pago por metro quadrado estar muito acima da média para a região. E também o fato de a instituição ser locatária desses imóveis, apesar de ser proprietária de outros imóveis na mesma região alugada a terceiros. Então, ela, enfim, parte da renda dela era transferida para os sócios, né, sob a forma de despesas com aluguéis, né? E tem uma regra aqui no CTN que ela não pode pagar para ela fazer jus a essa indenização, a esses benefícios, ela não pode distribuir. É o artigo 14, não distribuir em qualquer parcela de seu patrimônio ou de sua renda qualquer título. 2, aplicar integralmente no país os seus recursos na manutenção de seus objetivos. E 3, manter a escrituração de suas receitas e despesas livros revestidos de formalidades fiscais. Então, como o caso fiscal constate que o pagamento de aluguel em valor muito superior ao preço do mercado foi utilizado para a distribuição disfarçada de lucros, poderá considerar como descumpridos os requisitos necessários ao gozo da imunidade tributária. Perfeito. 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 Ficou claro? É a letra C. 3, letra C. Difícil, a gente tem que conciliar essas regras do 14, inciso 1. Eles não podem distribuir em qualquer parcela de seu patrimônio ou de sua renda qualquer título. E aí, 2, aplicar integralmente no país os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais e manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. A forma como o enunciado ele foi feito, ele já nos dá uma pista, né? Já nos dá uma pista aí que é a questão C. Elisa, vamos fazer o nosso intervalo de 10 minutos e a gente já volta para a nossa... Professor, obrigada.
Questão 4. A imunidade recíproca consiste na limitação ao poder de tributar que se impõe aos entes tributantes. A esse respeito, é correto afirmar que veda a instituição de tributos uns dos outros, letra A, impostos, né? É extensiva às autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder público, no que se refere aos impostos, aos quais se aplica, vinculados às suas finalidades essenciais ou delas decorrente. Letra B, correto, com fundamento aí no... Artigo 150, inciso 6º, letra A, mais parágrafo 2º. Não é isso mesmo? O gabarito marcou, letra A? 4B, perdão, 4B. 4B. Veda a instituição de todos os impostos vinculados às suas respectivas atividades? Não faz sentido isso. Exonera o promitente, enfim, todos os outros, menor sentido. Sobre a jurisprudência do STF em matéria tributária, assinale a alternativa incorreta. A Caixa de Assistência dos Advogados encontra-se tutelada pelas imunidades recíproca prevista no 156A da Constituição? Provavelmente sim. Mas isso tem uma súmula, né? Porque é verdade. Vamos lá. É incorreto. As operadoras de plano de saúde que realizam... As operadoras de planos de saúde realizam prestação de serviço sujeita ao ISSQN, previsto no 156.3 da Constituição. Operadoras, sim, verdade. Isso está no 116, lei complementar. A imunidade tributária constante no 156D, aí vamos lá no 156D. (156D). Não é 156, não. 156º D. Livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão somente se aplica ao livro eletrônico e-book, não se estendendo aos suportes utilizados exclusivamente para fixá-los. Não. Aqui nós temos também uma interpretação também extensiva. A letra C está equivocado. E a letra D está certa. A imunidade tributária subjetiva aplica-se a seus beneficiários na posição de contribuinte de direito, mas não de simples contribuinte de fato, sendo irrelevante para a verificação da existência do beneplácito a repercussão econômica dos tributos. A letra A, ela está no informativo 914 do STF. As operadoras de planos de saúde também está tese de repercussão geral no RE 651/703. O STF também a letra C. A imunidade tributária constante no 156D aplica-se ao livro eletrônico e-book, inclusive aos suportes exclusivamente utilizados para fixá-lo. É o RE 595676. E letra D. A imunidade tributária só alcança quem faz parte da relação jurídica do tributo. A imunidade tributária subjetiva aplica-se a seus beneficiários na posição de contribuinte de direito, mas não na de simples contribuinte de fato. RE também 608/872. Que prova foi essa, hein? Prova muito difícil. Remoção da Consulplan, sem noção total. Como você vai fazer uma prova para a pessoa ser oficial do registro aqui de uma cidadezinha pequenininha como Ibituruna? Adoro Ibituruna, hein? Mas a pessoa tem que saber teses avançadas de tributário. Você concorda que existe um equívoco aí? Professor, por isso que eu estou até pensando em pagar o meu boleto, que hoje é o dia de pagar. Não, o boleto você vai pagar, mas é porque Minas Gerais, eu não sei o que eles fizeram aí. Essa questão está muito difícil. Da remoção incorreta, letra C está equivocada. Letra 6. De acordo com a Constituição, então, 5, letra C. Não se estendendo, inclusive, tudo tese de
É porque a Ibituruna estava nesse concurso. O cartório lá em Ibituruna está vago. Mas quem que vai querer saber nessas teses tributárias e vir morar em Ibituruna? Não sei eu adoraria morar lá. É uma cidade histórica, fica do lado de uma serra muito bonita. Tem aquele casario, professor? Tem, na praça. É lindo lá. Vamos para a questão 6. De acordo com a Constituição Federal, é vedada à União, aos Estados, ao DF, aos municípios, instituir imposto sobre o patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. Nesse caso, a imunidade recíproca será extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes. Parágrafo 2º do artigo 150. Perfeito, letra A. Será extensiva às autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Perfeito. Aplica-se ao patrimônio e renda e aos serviços, ainda que haja pagamento de preços ou tarifas pelo usuário. O parágrafo 3º ele fala justamente o contrário. Essa regra não se aplica ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com a exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel. Não será extensiva, letra C, falso. Compreende somente o patrimônio e os serviços. Não, as rendas também. E aplica-se ao patrimônio, rendas e serviços da administração pública indireta relacionados. Não. Não se aplica ao patrimônio, parágrafo 3º. Tranquilo, o parágrafo 1º é aquele quadro da legalidade, você já decorou aquele quadro. O parágrafo 2º é que o 6A, que é o imposto sobre patrimônio, renda ou serviços uns dos outros, essa imunidade ela é extensiva às autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. Tranquilo. E o parágrafo 3º também é fácil. Então, ficou simples a questão 6. 7. A imunidade recíproca prevista na Constituição Federal. A imunidade recíproca, Elisa, é aquela patrimônio, renda ou serviço dos partidos políticos? Não. Não, patrimônio, renda ou serviço é o 6A. Uns dos outros. Essa é a imunidade recíproca. Não alcança autarquias e fundações? Falso, alcança. Alcança os serviços relacionados com a exploração de atividade econômica? Não, pelo contrário, não alcança. É o parágrafo 3º. É o parágrafo 3º. Alcança os serviços em que haja contraprestação ou pegar? Não alcança. Ou em que haja contraprestação. Parágrafo 3º também. Exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel? Falso. Acabamos de ver isso. Não, tudo é parágrafo 3º. Letra E. Fácil, né, Elisa? 8. O sócio de uma empresa que se dedica à prestação de serviço de engenharia decide integralizar o capital social da empresa, transferindo imóvel de sua propriedade para ser incorporado ao patrimônio. Não tem TBI, já vimos isso. Essa hipótese é correta, incidirá. Não incidirá em TBI por se tratar de mera operação. Agora, o fundamento. Letra E. Não incidirá imposto de transmissão inter vivos por tratar-se de hipótese legal de exclusão do crédito tributário. Ou seria C. Bem, vamos ficar com a letra E. Qual foi o gabarito? Deixa eu ver aqui. Letra D. Não haverá incidência do... Nossa, é claro, por se tratar de imunidade constitucional. A letra D. Não haverá ITBI por se tratar de imunidade constitucional, claro. É a letra B. Hipótese legal de exclusão de crédito tributário? Não, falso. 9. Hospital estadual constituído sob a forma de sociedade de economia mista é notificado pela municipalidade a pagar o IPTU dos últimos 5 anos. Considerando as disposições legais e as jurisprudências dos tribunais superiores, nesse caso, é correto afirmar que, por ser empresa prestadora de serviço de saúde, hospital estadual, forma de sociedade de economia mista, o hospital estadual gozará de imunidade tributária se o seu capital for majoritariamente estatal.
O hospital deverá recolher o imposto devido, pois a imunidade recíproca beneficia apenas autarquias e fundações públicas? Olha, provavelmente não. Desde que atendidos os requisitos, o hospital não poderá ter os seus imóveis sujeitos à tributação pelo município ou se tratar de instituição. Eu ficaria com a letra C. 9, letra C. Muito boa essa questão. Mas a gente consegue... Não, é a letra A. Por ser empresa prestadora de serviço de saúde, o hospital estadual gozará de imunidade se o seu capital for majoritariamente estatal. O problema, a letra C não está toda equivocada. Ele falou assim, não poderá ter os seus imóveis sujeitos à tributação. Não são todos os imóveis, são só aqueles imóveis que estiverem afetos às suas finalidades precípuas. Por isso que a letra C não está certa. Mas muito boa essa questão, né? Por isso que na letra D ele fala, apenas o imóvel onde se encontra instalado o hospital é que... Não. Então, olha só, nós temos aqui um julgamento em 2010, STF, enfim. A sociedade de economia mista, prestadora de ações e serviços de saúde, cujo capital social seja majoritariamente estatal, gozam da imunidade tributária prevista na linha A do inciso 6º do artigo 150. Muita maldade desse município, hein? Isso foi parar no STF, hein? Briga política, provavelmente. 9. Então, Elisa, letra A. 10. O ITR, por disposição constitucional, não incide sobre pequenas glebas rurais. Vimos isso, definidas em lei. Quando as explore o proprietário que não possui outro imóvel. A referida disposição consiste em imunidade. Imunidade. 10, letra B. 10, letra B. Ótimo. 11. Sobre imunidades e isenções é correto afirmar. Não há diferença tributária entre imunidades, isenções e casos de não incidência, não havendo a formação do crédito tributário em qualquer dos casos. Falso é falso. As imunidades tributárias consistem em casos de não incidência qualificados constitucionalmente, não se podendo falar nesse caso de formação do crédito tributário. Certo, letra B. 11, letra B. Correto. 12. As isenções constituem hipótese de extinção do crédito tributário. Extinção não. Isenção é exclusão. Exclusão não é hipótese de extinção. Do ponto de vista conceitual, os casos de não incidência são idênticos à situação de definição de alíquota zero. Não, a alíquota zero tem incidência. Falso. As imunidades tributárias podem estar previstas em leis falso, só a Constituição. 12. Letra A. Sobre as imunidades tributárias é correto afirmar. As imunidades do 156A, que são as entre os entes, negam a competência para a instituição dos impostos, taxas e contribuições. Eles têm competência? Só impostos. Só impostos, taxas. Parágrafo 5º do 184 da Constituição são isentos de impostos federais, estaduais e municipais as operações de transferências de imóveis apropriados para fins de reforma agrária, concede isenção, não imunidade. Falso, isso é imunidade. Por quê? Embora a palavra utilizada seja isenção. Isso aqui é uma clássica. É uma clássica. Letra C. A imunidade prevista no 156, a linha C, que é patrimônio, renda ou serviço dos partidos políticos, e inclusive as suas fundações, entidades sindicais, dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos de lei. Aplica-se aos bens imóveis, mesmo os que temporariamente ociosos, propriedade das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, que atendam aos requisitos legais. Ou a imunidade do 156A, a impedir a instituição de impostos sobre patrimônio das entidades sindicais e trabalhadores, das instituições de educação e de assistência sem fins lucrativos, beneficia o contribuinte de fato, não alcançando o contribuinte de direito. Não, pelo contrário. Nós vimos anteriormente que isso o beneplácito, ele é subjetivo. E ele alcança o de direito, não o de fato. Portanto, ficamos com a 12, letra C, por exclusão. Vamos ver aqui o gabarito. 12, letra C.
Então, isso aqui é bom que são votos do STF, né? Essa letra C. A letra D nós já tínhamos anteriormente. 13, consulplano, remoção. Assinar a alternativa correta. Não é possível a tributação de renda obtida em razão de atividade ilícita. Falso. A imunidade tributária autoriza a exoneração? Não, não autoriza. As hipóteses de responsabilidade tributária reguladas pelo CTN podem ser alteradas pelo legislador. Responsabilidade tributária? Responsabilidade? Não. Definição... Obrigação, lançamento, crédito, responsabilidade. Bem, a responsabilidade tributária pressupõe duas normas autônomas: a regra matriz de incidência tributária e a regra matriz de responsabilidade tributária, cada um com seus pressupostos de fato e seus sujeitos de direito. Bem, vamos reler essa questão. A letra A e a letra B nós cortamos. A responsabilidade tributária, eu acho que não pode ser pelo legislador ordinário. Eu fico com a letra D. Exato. A resposta é o gabarito da letra D. 13, letra D. É possível sim tributar renda. A alternativa C está fundamentada sobre a decisão do STF. A responsabilidade tributária pressupõe duas normas autônomas: a regra matriz de incidência tributária e a regra matriz de responsabilidade tributária, cada uma com seus pressupostos de fato e seus sujeitos próprios. O artigo 124(2), no sentido de que são solidariamente obrigadas as pessoas expressamente designadas por lei, não autoriza o legislador a criar novos casos de responsabilidade tributária sem a observância dos requisitos previstos. Enfim, nós vamos considerar o seguinte: as hipóteses de responsabilidade tributária reguladas pelo CTN não podem ser alteradas pelo legislador ordinário. Não, mas é claro. É porque a gente começa a ficar meio maluco depois de algum tempo. O CTN é norma complementar. Ela foi recepcionada Exato. materialmente como norma complementar. Então, Claro. pelo princípio do paralelismo das formas, não é? Não, porque esse conteúdo, direito tributário, esse conteúdo, ele tem que ser feito por direito, lei complementar. Essa matéria, se nós fôssemos criar um código tributário hoje, esse código tributário ele teria que ser feito por lei complementar. Então, embora ele tenha sido originalmente feito por, ou seja, ter sido veiculado por uma lei ordinária, ele foi recepcionado com status de lei complementar. Portanto, a alteração dele só pode ser por uma lei complementar. Ótimo, é isso. Então, a letra D, que é o julgamento do STF. 14. A imunidade recíproca alcança outras espécies tributárias? Falso. A imunidade tributária recíproca do 156A não é extensiva às autarquias? Falso. E fundações? Falso. Apenas a Constituição Federal estabelece imunidades tributárias em rol taxativo, moldando a própria competência tributária. Eu acho que o problema é dizer rol taxativo. Não. A imunidade que trata o 156D da Constituição Federal não alcança o livro digital? Falso. Alcança, nós já vimos isso. Portanto, a alternativa correta é a letra C. Por exclusão também. Ok. Deixe-me ver aqui o fundamento dessa. Ninguém falou sobre isso. Mas então vamos ter em mente que apenas a Constituição Federal estabelece imunidades tributárias em rol taxativo, números clausos, moldando a própria competência tributária. Mas as outras todas, isso também deve ser um pouco de, como falo?
doutrina, sabe, Elisa? Amanhã eu vou fazer um quadro sobre essa questão de isenção, imunidade. Vou fazer um quadrinho sobre isso. 15. A respeito da imunidade tributária incidente sobre os imóveis pertencentes a entidades de assistência social sem fins lucrativos, é correto afirmar que são imunes ao IPTU, mesmo quando alugados a terceiros, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais as entidades foram criadas. Sim, letra A, perfeito. 15 é letra A. Muito fácil. Vamos ver. Às vezes o fundamento dessas... Súmula vinculante 52, Elisa. Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo artigo 156-C da Constituição Federal, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado às atividades para as quais tais entidades foram constituídas. A súmula vinculante 52 resultou da conversão da súmula 724. E temos uma tese de repercussão geral definida de tema 693. A imunidade tributária prevista no 156C, que é patrimônio, renda ou serviço dos partidos políticos, fundações dos partidos políticos, das entidades sindicais dos trabalhadores, instituições de educação e de assistência social, atendidos os requisitos da lei. Aplica-se aos bens imóveis temporariamente ociosos de propriedade das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos que atendam aos requisitos legais. Vamos lá para o 16. Determina a Constituição Federal que o ITBI, a qualquer título por auto oneroso de bens imóveis, não incide, dentre outras situações que prevê, sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital. Estamos diante de uma imunidade específica ou é recíproca? Ela é específica. Ela é específica. Né? 16, letra C. Ótimo. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é permitido à União, aos Estados, DF, municípios instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontram falso. Não é permitido. Letra B. Vedado à União, Estados, DF, municípios estabelecer limitações ao tráfico de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais e intermunicipais, ressalvados o pedágio. É vedado 155, letra B, não é? Permitido à União, Estado, DF, cobrar em relação aos geradores ocorridos antes de vigência? Não, e retroatividade. Vedado à União, não admitida a concessão? Falso, letra D também. E a letra E é o do videofonogramas e videofonogramas musicais, contendo obras musicais, é o 156.0. Em geral, interpretados por artistas brasileiros, bem como suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias óticas de leitura a laser. Portanto, 17, letra B, fácil. 18. Com relação às imunidades tributárias, analisa a afirmativa a seguir. A imunidade recíproca, ela não se estende à empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Provavelmente não. Acho que é verdade. Os cemitérios que consubstanciam extensões de entidades de cunho religiosos estão abrangidos pela imunidade conferida ao templo? Sim. Os aparelhos leitores de livros eletrônicos não estão abrangidos pela imunidade tributária? Eu acho que está correto apenas 1 e 2, letra D. Mas vamos ver aqui o gabarito. Acho que é só... Vamos ver se é isso mesmo. Verdade, letra D. Comentário. Ô, Elisa, o direito tributário ele tem uma lógica que quando você entende... Não estou me gabando, não, sabe? Você está entendendo? Professor, mas essa lógica me deu um pouco assim de nojo, sabe? Essa repugnância, porque a prática não é assim. Na prática, nossa, eu fui tentar fazer um estudo mais profundo e aí a gente vê que os fiscais, sabe? Eles chegam com tudo nas pessoas. Se a pessoa não souber argumentar, é muito difícil, sabe?
Enfim. Mas assim, você está melhorando assim a sua relação com o conteúdo? Não, estou, professor. É que a Consulplan assusta, né? Aham. Ó, o inciso 1, ele está previsto no no informativo 860, Elisa. A imunidade recíproca prevista no 150.6A da Constituição não se estende à empresa privada, arrendatária de imóvel público, quando seja essa empresa privada exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese, é constitucional a cobrança do IPTU pelo município. Exemplo, a União é proprietária de um grande território. Esse aqui é o exemplo, é o paradigma desse caso. Eu me esqueci disso, mas agora, Helena, me lembrei. União é proprietária de um grande terreno localizado no Porto de Santos e ele arrendou esse imóvel para a Petrobras. Entendeu o caso? Que é a Sociedade de Economia Mista, que utiliza o local para armazenar combustíveis. Antes do arrendamento, a União não pagava o IPTU com relação a este imóvel em virtude da imunidade tributária recíproca. Depois que houve o arrendamento, a Petrobras passa a ter que pagar o imposto. Ótimo. O IPTU. Claro, né? Não se estende à empresa privada arrendatária de imóvel público. Não a Petrobras é que passa a pagar o imposto. Os cemitérios com substância e extensões de entidades de cunho religioso estão abrangidos pela imunidade conferida aos templos, STF-RE 578-562. Joia. E, por fim, é aquilo do 856. A imunidade tributária, constante no artigo 156D da Constituição Federal, aplica-se ao livro eletrônico, inclusive aos supostos exclusivamente utilizados. Mas, bem, não é bem isso. Aqui é o leitor específico, né? E-readers. Elisa, eu vou mandar isso aqui para você, que isso aqui é bem interessante, ó. Imunidade. Os livros eletrônicos gozam de imunidade tributária. Ó, eu vou mandar isso aqui para todo mundo, até mandar no grupo, para você também. Depois a gente lê, porque eu adoro ler esses artigos do Dizer o Direito. Eu gosto desse conteúdo. Mas, enfim. Professor, mas será que eu tô falando, fazendo a coisa certa? Eu estou assinando esse Dizer o Direito. Mas todo mundo diz que gosta tanto que eu estou até decepcionada. Eu não estou Assinando gostando, como? não. Não, a pessoa não tem que se inscrever lá para ele mandar todo dia uma coisa? Tudo bem, mas eu entro, eu não tenho essa assinatura, eu entro quando eu quero. Ah, bom. Não sei então se eu estou fazendo a coisa certa, porque eu me Ó, inscrevi. aí eles ficam te mandando todo dia, né? É. E aí eu Não, estou achando uma encheção de saco, porque tem hora que eu não estou. não, eu só leio o que me interessa. Ó, Ah, chapas de impressão não são imunes. A imunidade tributária, no 156D, deve ser interpretada finalisticamente à promoção da cultura e restritivamente no tocante ao objeto, na medida em que alcança somente os insumos assimiláveis ao papel. Chapas de impressão. Listas telefônicas são imunes. Papel para propaganda não é imune. Serviço de distribuição de livros não são imunes. Serviços de composição gráfica não são imunes. É bom nós sabermos essas regras. A vedação à incidência de impostos sobre fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil, contendo obras, etc., consiste no que a doutrina denomina como imunidade. 19, letra C. 20. Vamos voltar aqui, ó. Relativamente à imunidade tributária, isenção e não incidência, marca a alternativa correta. As imunidades tributárias estão previstas na Constituição Federal em prol da liberdade de expressão, da liberdade de crença religiosa, da liberdade de convicção ideológica, pluralismo político, entre outros valores, razão pela qual a doutrina adota somente o critério material para identificação das imunidades tributárias.
material apenas, só o conteúdo? Não, formal porque encontra na Constituição. A Constituição disse é imunidade. A letra não, a letra A não faz sentido isso não. A Constituição Federal, Tratado das Imunidades Tributárias, emprega linguagem precisa e técnica, falso. Em alguns momentos ela fala isenção, quando na verdade ela está tratando de imunidade. Inclusive naquelas hipóteses da desapropriação por cultivo, em que não há que se falar em TBI, se lembra? Ela fala isentos de cultivo de plantas psicotrópicas, aquele movimento da propriedade, naquela hipótese não há que se falar em isenção. C. As situações que a legislação poderia atingir a constituição de determinado tributo, na esteira da competência definida na Constituição Federal, mas que, por deliberação do próprio legislador, ficam à margem do campo de incidência do tributo instituído, constituem hipóteses de não incidência. Essa é a resposta, 20C. Não incidência. Deixa eu aproveitar, fazer esse quadro aqui. Onde estamos, hein? Tá. Vou voltar aqui no professor Ricardo Alexandre. Imunidades. Basicamente, três diferentes institutos jurídicos podem excepcionar a regra que é o pagamento do tributo. Eles são a não incidência, a isenção e a alíquota zero. Sobre o aspecto jurídico, o fenômeno da incidência está ligado à ocorrência, na realidade fática, da hipótese abstratamente prevista na lei tributária como necessária e suficiente para o surgimento da obrigação tributária. Então, nós temos aqui a hipótese, nós temos aqui o fato, ocorrendo o fato, nós temos a incidência e o surgimento da obrigação tributária. Então, ocorrendo isso, nós temos aqui a obrigação tributária. Ótimo. Sobre o aspecto jurídico, o fenômeno da incidência está ligado à ocorrência. Então, isso aqui é incidência, né? Incidência. Beleza, ok. Assim, a não incidência refere à situação em que um fato não é alcançado pela regra da tributação. Tal fenômeno pode ocorrer basicamente de três formas. O ente tributante pode deixá-lo, podendo fazê-lo, deixa de definir determinada situação como hipótese de incidência. Ok. O ente tributante não dispõe de competência para definir determinada situação. A própria Constituição delimita a competência do ente federativo, impedido de definir determinadas situações como hipótese de incidência. Então, a não incidência, ela tem a ver com imunidade, que a norma constitucional amputa a competência, impedindo a incidência. Eu vou tirar uma foto dessa parte aqui. Pura e simples, que ele chama pura e simples. Pura e simples. Em que o ente tributante não possui competência para tributar certo fato ou possui e não o exerce. A isenção é a dispensa legal do pagamento do tributo. E a alíquota zero é quando o fato gerador ocorre, mas o tributo não é pago, porque é zero. Porque é zero. O fato gerador, alíquota zero.
Alíquota zero. Mas, de qualquer forma, eu vou tirar foto desse material aqui, porque é 2 páginas, assim, é pouquinho, não é material, na verdade, né? Porque é só mesmo para nós observarmos. Porque isso aqui, Elisa, tem que pensar um pouco, como funciona. Então, a imunidade, norma constitucional aponta a competência e entre tributante não possui a competência para tributar certos fatos. Então, deixa eu tirar aqui essa foto, beleza? Só a última parte aqui, tá? Pouca coisa, mas eu acho isso importante, porque esse aqui sempre é tema de uma prova. Essa parte aí. O direito tributário, ele tem uma parte assim, de construção doutrinária que a gente tem que estar assim, bem antenado com os institutos, senão fica um pouco distante da nossa realidade. Então tá. As imunidades, as situações que a legislação poderia atingir com a instituição de determinado tributo, 20, letra C, na esteira de competência definida na Constituição, mas que por deliberação do próprio legislador ficam à margem do campo de incidência, constituem hipótese de não incidência. É exatamente isso que ele falou. Letra C. Então, a B também. As imunidades tributárias estão previstas de modo exaustivo e tratam de todas as hipóteses de restrição da competência, não sendo necessária qualquer complementação de seu alcance ou sentido por meio da legislação infra. Letra D. Estranho, né? Mas, de qualquer forma, 20, letra D. Elisa, o último ponto é o ponto tributário, que nós vamos ser. Amanhã, nós vamos ter aula às 9 horas, e você está convocada, claro. Espero que... Aí amanhã vai ser a parte dessa repartição das receitas tributárias? Repartição das receitas, exatamente. Então, você vai ter 2 tarefas, por gentileza, que você terá que fazer. Você terá que fazer a leitura desse texto que eu vou lhe enviar agora. Eu vou enviar aqui para você, no seu e-mail. Eu vou mandar para o seu e-mail, tá? Essas páginas desse livro, que eu quero que você leia essa questão da imunidade. E amanhã nós vamos tratar dessa questão da divisão de receitas, repartição de receitas, tá bom? Vamos aqui. Elisa, tudo bem? Você quer comentar alguma coisa, dizer alguma coisa específica? Não, professor, do primeiro dia para cá já melhorou bastante. Minha relação com a matéria já está melhor. Está menos assustada, assim, porque eu peguei um livro chamado Revisaço, da Consulplan. E aí eu comecei a ficar desesperada, porque era cada pergunta difícil de tributário. Mas você não está... Acho que eles pegaram só essas questões, assim, bem, não sei, peculiares, sabe? De informativo, de jurisprudência do STF. Entendi.
Então, você fique ciente que nossa aula amanhã será às 9 horas. E eu vou enviar o arquivo agora para que você possa ler no seu e-mail, tá bom? Tá, ótimo. Muito obrigada, Muito professor. obrigado a você, Elis, e até amanhã. Até amanhã. Boa noite. Tchau.